Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui preparados para nosso estudo bíblico, né? No horário que seria costumeiramente a nossa escola bíblica dominical, nesse período que nós não temos conseguido nos reunir com a igreja, né? Hoje, dia 3 de maio de 2020, momento para nós podermos cultuar ao nosso Deus e servirmos ao Senhor de todo o coração, né? Quero agradecer a cada um dos irmãos que tem acompanhado as nossas lives, os nossos momentos de estudo bíblico, de culto, de adoração, né? Acredito que todos nós gostaríamos de estar com a igreja, né? Gostaríamos de estar indo ao templo, reunir com os irmãos e poder servir ali ao Senhor com o nosso culto, com a nossa adoração. Gostaríamos de estudar a Bíblia todos juntos, mas Deus, na sua eterna e infinita soberania, não tem nos permitido isso, né, nos nossos dias. É bom que Deus tem nos dado vida e saúde e tem nos sustentado com a graça dele, né? Continuemos perseverantes e alegres, desejosos de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Quero convidá-los para que nós estejamos orando e fechando os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Seu Deus e Pai, nós te agradecemos por esse novo dia que o Senhor nos deu, por essa nova semana que se inicia, e rogamos, ó Deus, a tua direção e o teu cuidado em cada passo, ó Deus, que o Senhor nos permitir dar. O Senhor dirige a nossa vida, Senhor Deus, em todas as coisas, nos dando, ó Pai, livramento e cuidado do Senhor, suprindo as nossas necessidades, Senhor. Também, ó Deus, nos guardando de todos os perigos que estão ao nosso redor. Preserva a nossa vida em Ti, Deus, nos fortaleça na fé enquanto caminhamos, ó Deus, dia a dia. Que Teu Santo Espírito nos dê boa consciência, nos dê sabedoria, para que em todas as nossas decisões nós possamos, ó Deus, glorificar ao Senhor. Aquieta o nosso coração de qualquer medo, de qualquer anseio, de qualquer angústia. Ó Deus, aquieta, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Que possamos descansar no Senhor, certos de que o Senhor tem cuidado de nós, certos de que o Senhor nos sustentará em todas as coisas. Louvamos-te, ó Deus, e te adoramos, e rogamos, ó Deus, que Teu Santo Espírito nos dirija em culto e em adoração diante do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, irmãos, que Deus tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, né? O socorro bem presente na hora da angústia. É assim que a palavra de Deus nos fala a respeito do Senhor. Que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo. Eu quero convidá-los para que, se vocês puderem, abram sua Bíblia lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu quero convidá-los, se você estiver com a tua Bíblia aí, para ler comigo o versículo 1 até o versículo 3. Se você estiver sem tua Bíblia, você pode apenas ouvir a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, quando ele diz que não tem vergonha do Evangelho, e Paulo nos fala ali que o justo viverá por fé, né? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Há muitas coisas que nós não entendemos no mundo, meus irmãos. Há muitas coisas que nós não compreendemos, coisas que fogem mesmo ao nosso entendimento, né? Nós somos chamados para crer e viver na dependência de Deus, certos de que no tempo do Senhor Ele virá em nosso socorro, né? Não há um único instante da nossa vida que não seja sustentado pela mão do Senhor.
desde o momento em que o Senhor Deus nos deu a vida, até o momento em que Ele nos recolherá para Ele. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Creiamos de todo o coração, né? Há momentos em que a nossa fé é colocada à prova, e hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso, né? E conforme Tiago nos escreve, né? Tiago chega a nos dizer que tenhamos por motivo de grande alegria quando a nossa fé é colocada à prova, passar por provações, né? E a gente tem vivido num contexto em que nós temos muito medo de lutar, temos muito medo de dificuldades, né? A vida para nós se tornou aparentemente muito fácil, né? As coisas são muito rápidas, é quase que naquela ideia de automático, né? Tudo acontece automaticamente, está tudo pronto à nossa disposição, né? E nós fomos desaprendendo a conquistar, né? Isso, de alguma forma, é muito confortável, né? A nossa sociedade hoje é muito confortável, mas, por outro lado, isso nos traz alguns anseios que talvez os antigos não tivessem no coração, né? Quando nós somos frustrados, temos dificuldade para lidar com frustração. Quando nós estamos amedrontados, temos dificuldade para lidar com medo. Apesar de tudo que tem acontecido no mundo e das consequências da morte que vem por consequência dessa enfermidade que tem corrido o mundo todo, é um momento em que nós somos provados na nossa fé. Nós somos provados na nossa convicção, nessa firme convicção, né? Nessa certeza de coisas que se esperam. Cremos em Deus e esperamos em Deus. E sabemos que nada mesmo foge ao domínio, ao controle e à vontade do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com cânticos de louvor e de adoração. Há um cântico no nosso cenário, um hino, né? O hino de número 61, é um hino de gratidão a Deus, né? Onde a gente diz: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Que a nossa gratidão seja constante, né, diante do Senhor, né? Não é difícil ser grato a Deus quando tudo vai bem, né? Não é difícil ser grato a Deus no dia do aniversário, no dia das conquistas da nossa vida, né? Nós temos um tanto de dificuldade de ser grato a Deus quando nós perdemos pessoas queridas, quando nós perdemos o nosso emprego, quando
nós perdemos a nossa saúde, né? Então nós temos um tanto de dificuldade de sermos gratos a Deus, né? Mas devemos ser gratos a Deus em todo tempo, né? Em todas as circunstâncias, porque o Senhor não muda, né? As circunstâncias podem mudar, mas Deus não muda. Esse outro cântico é um convite para que nós nos acheguemos a Deus, né? Nos acheguemos a Deus contristados, quebrantados, né? É um hino que fala assim: Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci. O teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci. O teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. É assim que devemos nos achegar a Deus, né? Humildes, quebrantados, reconhecendo a nossa necessidade de Deus. A Bíblia diz que Deus rejeita a soberba, né? Que essa soberba, ela precede a ruína, a queda. Mas Deus dá graça aos humildes, Deus se aproxima, Deus se achega àqueles que se achegam a Ele com o coração quebrantado, com o coração desejoso de ter comunhão com Deus. Hoje eu queria conversar com vocês lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Se você estiver com a tua Bíblia aí na mão e quiser acompanhar a leitura, ou se não, apenas ouça a palavra de Deus e que o Senhor guarde ela no teu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Tende por motivo de toda alegria, de plena alegria. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique a Tua palavra que é viva e eficaz ao nosso coração e à nossa mente. Ó Deus, se não temos crido no Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos leve a crer, Deus, de todo o coração. Se temos crido, ó Deus, que a Tua palavra seja consoladora, confortante, revigorante na nossa vida, Senhor. Que nós tenhamos plena consciência, Deus, de quem o Senhor é e de quem somos, Deus, e da carência, da necessidade que nós temos do Senhor. Fala conosco, ó Deus, e nos abençoe com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tende por motivo de toda alegria, de plena alegria, o passarde por
passardes por provações, né? Tiago se identifica como aquele que é servo do Senhor, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos da dispersão, né? Tiago está endereçando a sua carta aos irmãos que estavam dispersos por todo o mundo. Havia acontecido a grande perseguição sobre os cristãos, que havia começado lá no tempo de Estevão, na morte de Estevão, e essa dispersão de cristãos pelo mundo todo, né, fez com que o evangelho chegasse também naquele tempo no mundo todo, mas muitos desses cristãos que foram tirados dos seus lares, das suas famílias, deixaram para trás os seus bens, muitos deles se encontravam em grandes dificuldades e lutas. E por muitas vezes a fé deles era colocada à prova, né? Muitos daqueles homens que outrora eram possuidores de gados, de terrenos, agora eles estavam agregados a casas de pessoas que sequer eles conheciam, muitas vezes como se fossem escravos em troca da comida, restabelecendo suas vidas. O que era fantástico na vida desses cristãos é que mesmo em grande tribulação, a fé deles em Cristo Jesus continuava firme, continuava ali, revigorada, fortalecida. E Tiago se refere a esses irmãos, né? Quem é esse Tiago que se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Há muitos Tiagos no Novo Testamento, há muitos Tiagos, né? Há muitas pessoas que tinham esse nome ali, nome comum entre os cristãos. Então acredita-se que esse Tiago seja o irmão de Jesus Cristo, né? O próprio irmão de Jesus, filho de Maria, né? Como é dado a ele esse nome. Então Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus Cristo, é esse quem escreve essa carta. Escreve aos seus irmãos em Cristo Jesus, mas também aos seus irmãos crentes, né? Aqueles que criam no nome de Jesus e que por causa disso passavam por grandes tribulações. Então Tiago, ele se refere a esses irmãos, ele fala a esses irmãos no meio do sofrimento que eles estavam. E a palavra de Tiago, ela é reconfortante. Ao mesmo tempo, talvez você pense como eu vejo essa carta como uma das mais diretas, mais duras, desculpa, no sentido de tratar alguns temas. Tiago, ele não demonstra nenhum rodeio assim, né? Ele vai direto ao assunto, ele vai falar da língua, por exemplo, é um texto famoso, né? Que nós devemos pôr freio à nossa boca, que devemos dominá-la, que esse pequeno órgão pode pôr tudo a perder, né? Pode se tornar como uma pequena labareda ou pequena faísca que põe em fogo uma grande floresta. Tiago fala a respeito da fé, que essa fé sem obras ela é morta, ela não tem nenhum sentido. Se a nossa fé não nos leva a ser diferentes, se a fé que temos em Deus não muda a nossa vida, essa fé na verdade não existe. Tiago, quando ele fala que essa fé é morta, é nesse sentido, né? Que a fé deve ser evidente também nas nossas obras. As obras por si só não nos levam à salvação. Nós não conseguimos conquistar a salvação através de boas obras, mas a fé em Cristo Jesus, consequentemente, gerará boas obras na nossa vida. Se não há boas obras e dizemos crer em Cristo, então a nossa fé é mentirosa, ela não é real, né? A fé, ela precisa de obras para que ela seja evidenciada. Então Tiago é o homem que fala diretamente a respeito dessas coisas. Também Tiago diz que se nós formos tentados, não somos tentados por Deus, somos tentados pelas nossas próprias cobiças, né? Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado por nada. Como que nós podemos entender essa primeira parte do texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a questão da provação que Tiago fala aqui, né? A provação da vossa fé, né? Tende por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações, né? Tiago se refere a várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por que Tiago se refere a essa alegria, essa grande alegria? Ele fala toda alegria, a palavra dá o sentido de plenitude, né? Seja plenamente alegre, tenha motivo de grande alegria, de toda alegria, de total alegria, o passardes por várias provações. Em que sentido essas provações podem produzir alegria no nosso coração? Irmãos, uma coisa que é importante nós entendermos é que as provações são inevitáveis, né?
nós haveremos de passar por angústias, por tribulações, por sofrimento nessa vida. O próprio Jesus nos dá consciência disso. Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, não desanime, né? Eu venci o mundo, Jesus nos diz isso. E também nos deixa a promessa de que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então as provações são inevitáveis. E elas se dão de muitas formas, né? De muitas maneiras. Tiago se refere aos irmãos falando de várias provações. Se pudesse ser listada, certamente esses irmãos estavam passando por vários sofrimentos. Não era apenas uma coisa em si que estava trazendo dor e prova para a vida desses irmãos, mas várias coisas. Quando nós olhamos o mundo hoje ao nosso redor, nós percebemos que o nosso mundo está doente, né? E não me refiro apenas ao coronavírus, né? Mas a sociedade está doente, a nossa fé está adoecida, né? A igreja, por vários anos, tem trazido muito mais escândalo e vergonha, de uma forma geral, do que um bom testemunho de perseverança no caminho do Senhor. A nossa sociedade está doente, a nossa escola não funciona. O problema da saúde pública não se deu agora por causa dessa doença que está aí no país. O problema da saúde pública é um problema crônico de muitos anos. De muitos anos. Provavelmente, muitos de nós já estivemos em várias circunstâncias em hospitais e pudemos ver o quanto a saúde nossa ela é desestruturada, o quanto o nosso sistema de saúde é doente, né? Agora se agravou porque várias pessoas estão adoecendo ao mesmo tempo, e esse é o grande pavor dos políticos, né? É por isso que nós estamos isolados, não é porque, no sentido de estarmos isolados, nós estaremos imunes a essa doença. A maior parte dos estudiosos diz que essa doença, de uma forma ou de outra, nós teremos contato com ela, em algum momento ou outro na nossa vida. O que não se quer no nosso tempo é que todos nós fiquemos doentes ao mesmo tempo, né? Porque o nosso sistema de saúde não aguenta isso. Então, consequente a essa circunstância que nós estamos vivendo, nós veremos desemprego. Nós veremos famílias passarem por dificuldade no que diz respeito às coisas mais básicas mesmo, por causa do desemprego. Nós veremos famílias chorarem por ter perdido entes queridos, né, nessas circunstâncias. Nós veremos a igreja num conflito de dar respostas que talvez não tenhamos, né? Certamente não as temos, se não dizemos que Deus, em sua eterna sabedoria e soberania, tem domínio sobre todas as coisas e cuida de todas as coisas conforme Ele quer. Então, nós vivemos num momento em que as nossas políticas ficarão expostas, né? O sistema de corrupção ética e moral na nossa política estão aí, estão expostos, estão adoecidos, estão latejando, né? Nós só temos visto isso na TV nos últimos dias. Então, as provações são inevitáveis, meus irmãos. Inevitáveis. Mas como essas provações inevitáveis podem trazer para nós motivo de grande alegria? Por que Tiago fala dessa forma? Por que Tiago diz àqueles irmãos que eles tivessem motivo de grande alegria ou passar por muitas provas? Em que isso se aplica à nossa vida, né? De onde vem essa alegria que Tiago está falando? A palavra de Deus nos mostra um Deus que, além de ser o nosso Criador e o nosso Salvador, é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que é consolador. Essa é a palavra que Jesus usa quando ele se refere ao Espírito Santo. É necessário que eu vá para que o Pai vos envie o Consolador. E Ele estará convosco, e Ele vos conduzirá, Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. O Espírito Santo que nos capacita. E quando Paulo descreve o fruto do Espírito lá em Gálatas, Paulo vai falar do amor, paz e alegria, né? É essa alegria que Tiago se refere aqui, não é uma alegria que pudesse expressar a ausência de choro, a ausência de medo, a ausência de algum momento de angústia e dor no nosso coração. Tiago está se referindo a uma alegria que nós temos em Deus, uma alegria que nós temos de termos a certeza de que, mesmo que nós sejamos vencidos por essas circunstâncias que por agora estamos passando, a nossa fé, a nossa segurança em Deus, ela se estende muito além desse tempo, muito além de agora. O Senhor não nos salvou para vivermos uma vida confortável, uma vida de segurança nesse tempo. O Senhor nos salvou para que estejamos com Ele
na eternidade. É lógico que Deus nos abençoa nesse tempo, é lógico que Deus cuida de nós, e Deus é bom conosco nesse tempo enquanto peregrinamos, mas o nosso destino, o nosso futuro, a nossa segurança, ela está muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, meus irmãos. Essa alegria que Tiago está descrevendo aos irmãos, ela vai ficar muito clara quando Tiago fala no decorrer da sua carta. Tiago fala que o Senhor está presente, que Deus não está ausente, Deus não está longe, que se nós nos achegarmos a Deus, Ele vai se achegar a nós. Se nós nos dobrarmos diante de Deus, Ele se inclinará para nós também. Deus está presente, Deus está aqui, Deus está conosco. Essa é a realidade da nossa vida. Se as provas são inevitáveis, também é certa a presença de Deus, a companhia de Deus. É inevitável que passemos por provas? Sim, mas nunca passaremos por essas provas sozinhos. O Senhor que nos permite provação e o Senhor que muitas vezes provê essa provação na nossa vida, Ele é aquele que nos dá força para que nós possamos suportá-la. Por que é tão importante que nós tenhamos plena alegria nas provações e não murmuremos? Porque Tiago vai mostrar o resultado dessa provação. Ele diz que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, uma vez que passemos pelas provas, nós recebemos ou nós aprendemos o que é perseverança, né? Nós aprendemos o que é constância, firmeza, longanimidade. É uma palavra que a gente quase não usa na nossa linguagem do dia a dia, mas ela dá esse entendimento, onde a nossa paciência não se acaba, onde o nosso ânimo ele é renovado, longanimidade, perseverança. A nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. O que é essa perseverança? O que significa essa perseverança? E por que ela é uma grande bênção de Deus para a nossa vida? Nós fomos chamados para caminhar com Deus. E essa vida com Deus, ela é uma caminhada, é passo a passo, até o dia do Senhor. A nossa fé não se resume a irmos à igreja e prestarmos um culto, irmãos. A nossa fé não está limitada a estarmos no ambiente de adoração, no ambiente cristão, e ali nos sentimos bem, entre aspas, né? A nossa fé, a nossa vida em Deus, ela é uma caminhada, ela é uma jornada. Nós somos chamados para andar com Deus, passo a passo, dia a dia. Se você tem vivido no Evangelho há 10 anos, 20 anos, 30 anos, é certo que você já aprendeu o que é perseverança. Eu tenho certeza absoluta, e falo isso com base na minha própria vida, que houve muitos momentos na tua vida que, de alguma forma, você vacilou, você fraquejou, você pecou, e por muitas vezes, talvez você tenha até tido o desejo de desanimar. O que te faz estar firme depois de tantos anos caminhando com Cristo? Perseverança. O que faz com que o nosso casamento dure 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos até o dia do Senhor? Perseverança. O que nos faz ler a Bíblia ano após ano? Cantarmos os mesmos cânticos ano após ano? Perseverança. O que nos faz manter-se reservados, irmãos, do mundo que está ao nosso redor? Por que nós não nos entregamos de novo aos vícios? Por que nós de novo não voltamos às velhas paixões? Porque fomos provados por Deus e de alguma forma perseveramos na fé. Então Tiago sabe que o papel daquela provação é para testar, é para treinar o nosso caráter, mas ao mesmo tempo ela serve para nos fortalecer. Uma vez conhecidas as nossas fraquezas, nós somos sustentados por um Deus que é amoroso, que é longânimo, que é soberano sobre a nossa vida e que conduz-nos dentro da vontade dele. A nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus é fortalecido quando somos provados. Irmãos, eu gosto muito da história de Abraão. Eu não sei se você pensa da mesma forma que eu, mas eu acredito que Abraão começou a seguir a Deus por interesse. Vou explicar por que eu acredito assim. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão tinha riquezas, Abraão já tinha servos, né?
O que encantava os olhos de Abraão não era ter mais riqueza, ter mais servos, mas a palavra de Deus ali diz: farei de ti uma grande nação, né? Abraão não tinha nenhum filho, e ele já era velho, e Sara também já era velha. Então, quando Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e vou fazer de você uma grande nação, o coração de Abraão se encheu de interesse, né? Lá na frente ele cometeu pecados, ele mentiu que Sara não era sua esposa, ele teve um filho com Agar, que não era o filho da promessa, e Deus não abençoou aquele filho. A história de Abraão, ela vai se discorrendo, né? Mas é interessante que depois ele tem o filho da promessa, que é Isaac, e quando Isaac já era um moço, Deus coloca Abraão à prova, né? O autor da carta aos Hebreus vai citar Abraão ali, e ele vai dizer que Abraão estava disposto a sacrificar Isaac, porque cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Num momento, a fé de Abraão foi posta em prova. Num momento, Abraão mostrou para Deus que amava mais a Deus do que aquele presente, aquela bênção que Deus havia dado para ele. Irmãos, nós não conhecemos o nosso coração, Deus conhece. Deus sabia quem era Abraão. Deus não estava fazendo um jogo com Abraão. Mas Abraão é chamado de pai da fé, porque naquele dia Abraão entendeu que ele amava mesmo Deus. Você ama o Senhor? Você está disposto a sofrer por amor a Deus? Você está disposto a viver privações e lutas e angústias por amor a Deus? Eu me preocupo, meus irmãos e amigos, porque muitos de nós que somos cristãos e que temos um vínculo com a igreja, muitos de nós há muitos anos temos vindo nos arrastando no nosso compromisso com Deus. Não é agora por causa da pandemia que a gente já estava longe da igreja. Não é por causa desses acontecimentos que a nossa fé se esfriou. Em algum momento nós fomos provados e fomos reprovados. Em algum momento, o nosso caráter demonstrou que nós amamos mais esse mundo do que a Deus. Mas se em algum momento o nosso caráter foi revelado diante de Deus e nós entendemos que amamos mais o Senhor do que as circunstâncias desse mundo, a provação tem produzido perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, né? Interessante Tiago dizer, essa perseverança deve estar em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A gente pensa em maturidade, muitas vezes a gente acha que maturidade vai acontecer de uma noite de domingo para segunda-feira, né? A gente acha que vai sair de um culto fervoroso, ungido, e que na segunda-feira nós seremos um novo homem, né? Provavelmente você vai voltar para o mesmo local de emprego na segunda-feira, provavelmente você vai voltar para a mesma casa no domingo à noite, e a tua vida não vai mudar em nada se você não for aperfeiçoado pelo poder de Deus. E isso se dará em nós através de provações, perseverança. A provação produz perseverança, uma vez confirmada. E essa perseverança precisa atingir todo o nosso caráter. Deve ter ação completa para que nós sejamos perfeitos, em nada deficientes, para que não nos falte nada. A ideia de deficiência que não é apenas fraqueza, essas fraquezas são reais, mas que não nos falte nada, que nós estejamos equipados, preparados. Talvez na ideia da armadura de Deus que Paulo descreve, né? Com a armadura completa, né? Em nada deficientes. Nós devemos nos submeter a esse processo de prova de Deus com alegria. É isso que Tiago está querendo nos ensinar. Por quê? Porque essa prova da nossa fé tem o propósito de nos amadurecer. E esse amadurecimento é um processo, ele não é instantâneo. Às vezes a gente ora a Deus e fala, Senhor, traz maturidade para o teu povo, traz firmeza para o teu povo. Por quê, meus irmãos? Por quê, meus amigos? Porque a maturidade lançará longe de nós as nossas fraquezas. A maturidade nos fará conhecer as nossas fraquezas, as nossas deficiências, e nos fará levar isso diante de Deus. A maturidade nos fará entender a essência do caráter de Deus, do chamado de Deus,
A maturidade nos fará entender com mais clareza o que é pecado e não agrada a Deus e o que é santo e agrada a Deus. A maturidade nos leva a usar os nossos dons para a edificação do corpo. A igreja de Corinto era cheia de dons, mas era imatura. E ela era uma igreja que vivia em guerra. A igreja, o povo de Corinto, era um povo cheio de dom, mas ao mesmo tempo estavam seduzidos com aquilo que estava ao redor, que era uma cidade pecaminosa, uma cidade pervertida. Então, a maturidade, ela é uma necessidade na nossa vida. E ela não se dará da noite para o dia. A paciência, a perseverança deve ter plenitude na nossa vida, em tudo, né? Em nada deficiente. Quando nós formos maduros, talvez entendamos o que Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 13, na primeira carta, quando ele diz: quando eu era menino, fazia coisas de meninos, né? Fazia coisas próprias de menino. Quando deixei de ser menino, deixei para trás as coisas de menino. Paulo não está escrevendo um texto romântico naquele capítulo 13. Ele está falando que o que pode amadurecer aquela igreja de Corinto é o amor. O amor, que é o caminho sobremodo excelente, né? E a grande questão é que, se nós não passarmos por provações, nós teremos grande dificuldade em amadurecer. A TV, a mídia, os filósofos, vocês já viram quanto tem filósofo na TV esses dias? Eles têm dito que o mundo não será o mesmo depois da pandemia. E eu acredito que sim. Eu acredito que nisso é verdade. Como nós reagiremos depois de tudo isso, né? Nós vamos passar um tempo sem visitar uns aos outros, nós vamos passar um tempo sem contato físico uns com os outros, vamos passar um tempo vendo as pessoas escondidas atrás de uma máscara aí nas cidades, né? Está comum isso, né? Como será o mundo daqui a uns dias, né? Como será o mundo daqui a uns meses? Uma coisa é certa, nós saberemos como lidar, né? Como será a igreja quando os irmãos voltarem, né? Como será a tua vida a hora que você voltar ao trabalho? Como será a tua vida depois de você ter visto, na nossa sociedade, ao que tudo indica, um grande número de mortos? Como será os hospitais depois desse colapso? Como será a política depois de todos esses conflitos e confrontos, principalmente aqui no Brasil, né? São perguntas que nós nos fazemos. Agora, uma coisa é certa, meus amigos e irmãos: essa é a nossa geração, esse é o nosso tempo. Aprove a Deus, quis Deus que nós vivêssemos isso. Quis Deus que a nossa geração buscasse respostas para isso. Quis Deus que nós sejamos a igreja desse tempo. Como vamos reagir? Como temos vivido? Como tem sido o nosso dia a dia? Há uma série de mudanças na nossa vida, né? Uma série de mudanças. As crianças estudando pela internet, né? Os pais, muitos trabalhando pela internet, né? Os home office, homeschool, né? Por que não falam palavras portuguesas, né? Escritório em casa, escola em casa, né? Tem muitas coisas que já estão diferentes, né? Supermercados com filas nas portas, um número limitado de pessoas entrando, um de cada vez. A atenção, né? O cuidado em passar um álcool nas mãos, em lavar as mãos bem, né? Como será daqui a um pouco de tempo? Nossa sociedade já mudou. Nós não percebemos tanto porque nós estamos inseridos dentro dessa mudança. Assim são as nossas provações. As provações que atingem a minha vida talvez possam atingir a tua, no sentido de senso comum, num contexto comum a todos, como tem sido nosso. Mas há provações que são particulares. Há coisas que Deus quer tratar no meu coração e no teu. Há coisas que Deus quer tratar no meu caráter e no teu. Como será, né? Ao mesmo tempo que nós vemos uma sociedade que se esconde, que se reserva, e muitos que são abastados, já têm recursos, eles ficam em casa, eles falam: eu não preciso sair, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Se eu precisar de uma comida quentinha, eu ligo para alguém trazer, eu tenho recursos para passar um mês, 2 meses, um ano, né? Ao mesmo tempo, nós vemos uma parte da nossa sociedade que está preocupada, que está nervosa, e que sabe que, se ficar mais um tempo sem trabalhar, não terá sequer o que comer, que não terá condições de pagar um aluguel, que não terá condições de comprar um remédio. É um choque de contextos, né?
É a sociedade onde nós estamos inseridos. Amadureçamos, irmãos. Paremos um pouco, aquietemos o nosso coração, perguntemos a Deus em oração o que o Senhor quer nos ensinar em tudo isso. E amadureçamos, né? Cresçamos em Cristo, edificados em Cristo, fortalecidos em Cristo. Deus está usando essas tribulações, essas provações, para gerar em nós o caráter de Cristo. Essa situação que nós estamos vivendo, ela é diferente. Pelo que os historiadores falam, né? É algo diferente em toda a história conhecida do homem, né? Talvez não seja a primeira. Jesus nos dá ciência de que antes da vinda dele, antes do dia da glória dele, nós viveremos guerras e rumores de guerras, nós viveremos febres, pestes, terremotos, maremotos, precipitações da natureza, seremos perseguidos, maltratados, seremos atingidos de muitas formas. Se nós formos a igreja, se nós formos o povo que temos que viver isso, que nós coloquemos o nosso coração em Deus. O Senhor nos chamou para essa geração. Se essas são as nossas provas, que no final dela nós estejamos fortalecidos e amadurecidos. Tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, essa perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que a nossa oração diante de Deus seja essa, né? Senhor, me dê forças, me dê sabedoria. É o próximo versículo, né? Que Tiago fala. Se porém algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e em nada lhes impropera, e se lhes há concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Leia a carta de Tiago, não é tão grande, 5 capítulos. Se você nunca leu, ou se leu já faz muito tempo e não lembra mais, dá uma relembrada hoje. Hoje é um bom dia para isso, né? Leia a carta de Tiago, eu acredito que você não vai gastar mais que 30, 40 minutos para fazê-lo, né? Leia, vai para a palavra de Deus, desliga a televisão um pouco, não sou mandeta, sabe, gente? Mas desliga um pouco a televisão e vai ler a Bíblia, aquieta um pouquinho, né? As notícias nos jornais não têm sido muito boas, né? Se a gente assiste jornal, a gente sai dali da frente meio desmotivado, meio desanimado, né? Leia o tempo, né? Leia a vontade de Deus. Entenda o tempo. Peça discernimento a Deus pelos dias que estamos vivendo. Compreendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os nossos dias. A vontade de Deus sempre será boa, sempre será perfeita e sempre será agradável, mesmo quando passamos por provações. Que Deus nos dê um bom domingo, irmãos. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus seja derramada abundantemente sobre nós. Que o Senhor nos dê a alegria de estarmos em casa, com a família. Que o Senhor nos dê a alegria e a certeza de que Ele tem cuidado de todas as coisas. Tudo está dentro da vontade de Deus. Aquietemos o nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Quero agradecer a todos vocês que têm participado dos nossos estudos aqui no Facebook, né? E queria conclamá-los, né? Desafiá-los a orar em especial pelo reverendo Ronaldo Lidório, pastor da Igreja Presbiteriana, missionário no Amazonas. E há um pedido de oração nas redes sociais por ele e pela Roxana, que é o casal, né? Ambos missionários e ambos estão aí acometidos do coronavírus, né? Oremos por eles, né?
muito conhecidos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e em outras denominações também. Oremos pelos irmãos das nossas igrejas, os mais velhinhos, né? Os nossos idosos, os heróis da fé, né? Que têm sido instrumento de Deus na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil e que têm conservado pura a fé em todos esses anos. Oremos pelos mais jovens, que muitos estão aí nos hospitais, trabalhando como médicos, enfermeiros, né? Muitos estão aí nos supermercados, trabalhando, e há uma parcela da sociedade que nunca parou, né? E que está em contato constante, e possivelmente são os primeiros a adoecer no momento aí de contato com o vírus, né? Então oremos por eles, oremos pelos nossos lares, que Deus nos dê, nesses dias de refúgio aí, né? A alegria de crescer, de fortalecer uns aos outros, de ser sustentados pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor por esse dia que o Senhor nos deu, louvamos o Senhor pela vida e rogamos as Tuas bênçãos sobre os nossos lares, Deus. Colocamos diante do Senhor a vida do reverendo Ronaldo Lidório, da Roxana, Deus, e pedimos a Deus a Tua misericórdia sobre os Teus servos, Deus. Ó Deus, que o Senhor nos livre de mais essa enfermidade, Senhor Deus, e que conserve com vida, ó Deus, os Teus servos, para que sejam instrumentos do Senhor ali na Amazônia, Deus, ali nas comunidades ribeirinhas, Deus, onde eles têm vivido, Deus, proclamando Teu Evangelho, Deus. Ó Deus, que o nome de Jesus seja glorificado neles, ó Pai, em todas as coisas. Seja, ó Deus, com os nossos irmãos mais idosos, Deus, aqueles, Deus, que estão dentro de um grupo de risco, Senhor, que o Senhor esteja livrando, ó Deus, preservando a vida dos Teus servos e servas, Deus. Seja também, Deus, com os nossos jovens, Deus, aqueles que estão, ó Pai, em todos os ramos da sociedade, Deus, trabalhando, Deus, servindo ao Senhor, Deus, na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Deus, nesse tempo diferente, nos dê discernimento para que possamos compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, no meio de todas essas circunstâncias. Que o Senhor nos renove, Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos edifique, ó Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, logo mais à noite, nós teremos o nosso momento de meditação na Palavra do Senhor, 7h30 da noite. Se você puder estar conosco, vai ser uma grande alegria tê-lo novamente, né? Que Deus nos dê um dia agradável, um dia de bênçãos, né? Que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, né? Nos dando livramento da parte dEle. Que Deus abrevie esses dias de sofrimento e de dor, de angústia em todo o mundo, né? E também aqui no nosso país, nas cidades que têm tido maior número de casos, né? Que continuemos sendo cuidadosos, né? A confiança em Deus não nos deve levar à irresponsabilidade, né? Sejamos prudentes, sejamos cuidadosos, né? Preservemos a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Demos que também possamos dar um bom testemunho, né? Continuemos orando, continuemos dispostos a servir a Deus na vida de outras pessoas, né? Que em nome de Jesus, Deus nos abençoe muito. Um bom domingo a todos. Que o Senhor seja conosco, né? Em cada momento. Em nome de Jesus. Até mais à noite, se Deus quiser.